Anos de chumbo. A morte de um oficial no quartel da base aérea em Canoas, no Rio Grande do Sul, teve motivação política e ideológica. E a União terá de retificar os documentos oficiais sobre o caso. A sentença foi anunciada pela Justiça Federal. A versão da época apontou que o oficial, contrário ao golpe militar, teria sido morto em legítima defesa. Mas uma nova perícia e depoimentos de testemunhas provaram o contrário. A reportagem é de Marcelo Magalhães. O vice-presidente, que se encontrava em missão diplomática na China continental, é chamado com urgência ao Brasil, enquanto no Rio Grande do Sul organiza-se o movimento de resistência em favor de sua investidura como primeiro mandatário da nação. E este coronel foi a primeira vítima militar da ditadura instaurada em 64. O oficial era o tenente-coronel da Aeronáutica Alfeu de Alcântara Monteiro. Contrário à conspiração que derrubou o Jango, ele foi morto em Canoas. O inquérito da época apontou que o militar reagiu à prisão. Ele teria sido morto em legítima defesa, após discutir com um então comandante, brigadeiro Nelson Vanderlei. O caso, segundo o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, aconteceu dentro do quartel na noite de 4 de abril de 64. Essa versão de resistência à prisão prevaleceu durante décadas. A história desse caso só começou a mudar depois que o Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul coletou documentos e testemunhas. Aí o caso foi parar no Ministério Público Federal, que entrou na Justiça contra a União. É sempre muito difícil você reconstituir aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás. Muito difícil. E mais difícil ainda num recinto militar, num local que estava a portas fechadas. E nesse caso, a prova é de muito difícil obtenção. Primeiro, caso ocorrido em 4 de abril de 1964, ajuizada em 2014. Então, são 50 anos depois. A prova testemunhal é difícil de obter, muitas pessoas falecidas. Segundo, há uma época complicada da história do Brasil, e muitas vezes os próprios órgãos públicos, notadamente Forças Armadas, no caso a Aeronáutica, enfim, muitas vezes dificultam o acesso às informações. No decorrer do processo, militares que estavam na base aérea em Canoas no dia do crime disseram em novos depoimentos que o tenente-coronel foi abatido antes de disparar contra o comandante. Uma perícia da Polícia Federal reforçou essa hipótese. Ele basicamente deu uma indicação muito boa, muito elucidativa, acerca de que provavelmente o coronel Alfeu foi primeiro alvejado pelos tiros do tenente-coronel Hipólito e somente após teria atirado, pelo ângulo da entrada das balas. Então foi isso que ajudou muito. Esse laudo, juntamente com o depoimento dos colegas, é que pôde nos dar uma conclusão, fazer toda a reconstituição na sentença e chegar à conclusão da procedência da ação. Né? Foi com base nos depoimentos e na nova perícia que o juiz da 2ª Vara Federal de Canoas reconheceu como assassinato por motivação política e ideológica, 4 dias após o golpe militar de 64. Por isso, o magistrado determinou que a União altere os documentos oficiais do caso. Mais do que um processo, é um documento histórico. Vai fazer parte da história. Então, eu acredito que vai ficar para a posteridade. É mais um documento para se analisar e ver, tentar entender o que aconteceu, o que acontece, e muitas vezes a história se repete. Esperamos que essa parte não se repita, especialmente envolvendo a morte de uma pessoa, que isso é o mais importante, né? Eu digo que nós, dos direitos humanos, nós só temos uma arma, que é a verdade. E este processo, que passou por todas aquelas exigências, todo o rito do processo, para chegar no final e termos uma sentença que diz claramente: o coronel foi assassinado por razões políticas.